E hoje nós vamos falar sobre o Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Amém? Tome o seu assento, por favor. Nós estamos destacando aqui no Evangelho de João essa verdade bíblica de que Jesus, ele não é apenas um grande líder espiritual, ele não é apenas um mestre, mas ele é o próprio Deus. E essa expressão eu sou, que é usada por Jesus, ela é o eco, ela espelha aquela expressão que o próprio Deus usa para Moisés lá em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés vai falar com Faraó para libertar o povo de Israel, então Deus diz para Moisés: diga a o Faraó que o eu sou o que sou enviou você. Então quando Jesus ele se autodenomina eu sou, ele está dizendo para os judeus dos seus dias: eu não sou apenas um profeta, eu sou o próprio Deus que ama vocês. Agora, quando Jesus em João 10 ele se declara como o bom pastor, existem algumas coisas que eu gostaria de destacar, e eu gostaria muito que você pudesse hoje realmente levar essa palavra para um lugar muito definitivo para o seu coração. Por quê? Porque essa figura que Jesus usa, essa metáfora do pastor, ela não é apenas uma metáfora para falar a respeito de zelo, de cuidado, ela é uma metáfora que aponta para toda a realidade da cultura de Israel daqueles dias. Quando a gente olha para a cultura de Israel, nós vemos que Israel era uma nação baseada na agricultura e na criação de gado, no caso de ovelhas. Então era uma cultura agropastoril. Tudo aquilo que havia de economia na nação de Israel passava pela agricultura e passava pelo pastoreio de ovelhas. Então quando Jesus ele se autodenomina eu sou o bom pastor, ele não está falando de uma realidade que não era fácil de ser compreendida para aquele povo. Ele estava evocando uma ideia que estava presente na vida de todos eles. Todos eles sabiam o que era o bom pastor. Todos eles sabiam o que esperar de um pastor. E quando nós olhamos para a realidade dessa metáfora do pastor das ovelhas, é impossível a gente não se lembrar de Davi. Impossível a gente não se lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu estarei pleno. Não é apenas Jesus que usa essa metáfora. Ela já é conhecida na teologia hebraica. Davi era pastor de ovelhas. E quando Davi, ele via que o seu rebanho estava exposto, Davi, quando foi apresentar o seu currículo para Saul, para enfrentar o gigante Golias, o que foi que ele falou? Ele disse assim: olha, eu estou pronto para enfrentar Golias. Por quê? Porque quando as ovelhas do meu pai estavam ameaçadas por um leão e por um urso, o que foi que eu fiz? Eu enfrentei o leão e o urso para proteger as ovelhas.
Esse pastor que Davi ele é o pastor zeloso. É o pastor que está disposto a ir até as últimas consequências para proteger as suas ovelhas do mal. Agora, Jesus está dizendo isso para aquela audiência que está ouvindo, mas Jesus ele não está falando isso no vácuo. Ele está fazendo um comparativo. Ali, João 10, tem o comparativo entre o bom pastor e o mercenário. Jesus está falando de uma maneira profética sobre uma realidade. Ele está fazendo uma separação entre ele e alguém. E a minha pergunta para você hoje à noite é: quem é essa pessoa que Jesus está fazendo o comparativo? A gente chega lá em João 10:10 e a gente diz assim, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Não é isso que está escrito? E normalmente a gente pensa que Jesus está falando prioritariamente do diabo. Quem pensa isso sempre? Até hoje, não é isso? Quem é o ladrão aqui desse texto? É o diabo? Não. Não primariamente. Aqui dentro da metáfora de Jesus, Jesus está fazendo um apontamento sobre o comportamento dos falsos pastores que eram os fariseus, os líderes religiosos da sua época, versus o comportamento dele que é o verdadeiro pastor. Então ele está dizendo que os falsos pastores, eles não se preocupam com as ovelhas, a ponto de deixar o rebanho desprotegido para que o ladrão das ovelhas entre, roube, mate e destrua. Não é apenas dizer assim, o protagonista desse texto é o diabo. Não. Antes do ladrão entrar no aprisco e destruir, existe uma negligência dos religiosos de não exercer um pastoreio genuíno e verdadeiro para com as ovelhas. Pastor, por que o senhor está pregando isso hoje? O que isso tem a ver com a minha vida? 2025, qual é o apontamento verdadeiro para hoje à noite? A verdade é a seguinte: existe no coração de todos nós um desejo de se encontrar com um lugar seguro. Todos nós, como ovelhas, nós precisamos de um lugar de proteção, de direção, de cuidado. Só que qual que é o grande desafio dos nossos dias? É que quando nós estamos nessa busca genuína, nessa busca verdadeira, nós vamos sempre estar diante dessa dicotomia, dessas duas possibilidades. Ou a gente vai ser cuidado pelo mercenário que não ama as ovelhas, ou nós vamos ser cuidados pelo bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E aí aqui eu quero que você entenda o que eu estou dizendo aqui. Não estou falando sobre CPF, este pastor, ou aquele pastor, ou essa pastora. Aqui eu não estou falando sobre denominação, sobre A, B ou C. Aqui eu estou falando sobre as inclinações do nosso coração e a quem nós vamos entregar o lugar de liderança e confiança e direção da nossa vida. Nós estamos numa jornada, eu estou nessa jornada. Tem horas que eu me sinto perdido, tem horas que eu me sinto ferido, tem horas que, como ovelha, eu preciso de um azeite sobre as minhas pisaduras. É assim ou não é? Tem horas que nós precisamos ter um encontro com o cajado do pastor, ouvir a direção que esse pastor tem para a nossa vida. E se a gente depositar essa busca em uma falsa companhia de pastoreio, em um grupo falso que não pode nos liderar, nós vamos ser guiados para o penhasco e vamos morrer, gente. E quando é que nós fazemos isso?
Quando nós começamos a tirar o lugar de Jesus da nossa vida e começamos a confiar em substituições, em coisas que vão ocupando o lugar de Jesus, como porto seguro, como liderança para os nossos corações, como aquele que apazigua as nossas tempestades, e a gente vai dando esse lugar. Aqui em João, esses homens, eles estavam encantados pela fé dos fariseus, e essa é uma possibilidade que a gente vive. Sabe, a gente pode sim substituir Jesus pela liderança de pessoas que parecem ser de Deus, mas que nós transformamos em verdadeiros ídolos, e que vão gradativamente tomando o lugar de Jesus na nossa vida. Sabe, eu estava agora, na minha viagem, conversando com uma pessoa, e eu disse assim para ela, eu falei assim, veja bem, antigamente, as pessoas elas tinham a conduta de orar, abrir a sua Bíblia, pegar uma caneta e um papel e dizer, Senhor, me aponta a tua palavra dentro do meu coração. Não era assim que acontecia? Espírito Santo, fala comigo. Até aqueles mais assim, esticados no misticismo, pegava a Bíblia, fechava a Bíblia assim e dizia, Senhor, me dá uma palavra. Aí abria a Bíblia e punha o dedo. Não era assim que acontecia? Sim ou não? Mas havia uma relação com a Bíblia. Havia uma relação com o Espírito Santo. Agora o que a gente faz? A gente compra o devocional da vez, lê o devocional, e muitas vezes o que Deus está falando com a gente é fruto do devocional do dia 20 de fevereiro. E a minha pergunta para você é isso mesmo? É isso mesmo, pastora Susan? É isso mesmo, Luffy? Será que a gente não está confiando mais naquilo que alguém tem para nos dizer a respeito de Deus, do que se relacionando verdadeiramente com o pastor e bispo das nossas almas, aquele que pode realmente nos dar a comida celestial, matar a nossa fome e saciar a nossa sede? Jesus, ele precisa apontar e fazer essa dicotomia. Olha, eles não estão interessados em realmente dar a vida por vocês. Mas eu não, eu vim para fechar um compromisso radical com vocês. E eu preciso que vocês, sabe, acreditem que sou eu aquele que pode realmente dar direção para você. Então a gente vive uma geração frágil, fraca, porque ela é uma geração que terceiriza a sua experiência de fé. Sempre tem que ter um interlocutor. Eu estava lá em Fortaleza domingo e vendo os vídeos da igreja, aí vendo o caos que foi lá no Paraguai, gente para a rua, gente indo embora, a gente sentado no chão, gente nos sofás, aí vendo os cultos maravilhosos aqui. E aí a pastora Susan de noite mandou uma mensagem para mim e disse assim, amor, 835 pessoas passaram na doxa. Aí, sabe o que eu respondi para ela? E eu nem estou aí, glória a Deus. Por quê? Porque é muito comum pessoas virem para o culto para ver alguém falar, para ver alguém pregar, por causa do interlocutor, do substituto do bom pastor. E é por isso que as pessoas tombam na fé com tanta facilidade hoje. Deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito Santo, escute. Jesus nunca cometeu um adultério. Jesus nunca cometeu um desvio financeiro. Jesus nunca cometeu uma pedofilia. Jesus nunca se envolveu em esquema de corrupção. Ele é santo. Não há motivo para uma igreja abandonar a fé por causa de escândalos de outros, só se
essa igreja tiver substituído Jesus. Faz sentido o que eu estou falando para você essa noite? Eu sou o bom pastor. É isso que Jesus está falando. Com isso nós não estamos invalidando as lideranças. Com isso nós não estamos invalidando a importância de ter pessoas que conduzem, que te discipulam. Nós não estamos invalidando nada disso. Mas a gente está falando seriamente sobre a substituição de uma relação pessoal com esse pastor. Afinal de contas, para que serve um pastor? Para te dar direção, para mostrar o caminho. E eu venho hoje, sabe, cheio de um amor bíblico para te dizer: tem caminhos lindos do Senhor que você precisa reencontrar quando você reencontrar a sua relação com Cristo. A sua, não a minha. A sua, não a dos líderes. A sua, não a da igreja. A sua. Quando você se ajoelhar no seu quarto, você dizer assim: Senhor, eu quero a sua direção. Eu quero ouvir a sua voz. Estava pousando agora aqui, um pôr do sol lindo, o pessoal na beira do avião, todo mundo filmando as cataratas. Eu pus a cabeça do lado da janela e disse assim: Senhor, você é o meu pastor. Me dá a direção do que eu tenho que fazer nessa cidade. Eu não quero apenas o que eu li nos livros, eu não quero apenas o que eu aprendi no seminário. Senhor, eu quero a tua voz me guiando. Eu não quero nenhum intermediador entre eu e o Senhor. Mostra qual é o sonho que o Senhor tem para essa cidade. Mostra o que o Senhor sonha para essas vidas. Lidera a minha vida, porque tu és o meu pastor e eu nada terei falta. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que vai ter sempre essa guerra de vozes na nossa vida. Os substitutos, os ídolos, o próximo devocional de sucesso, o próximo pregador famoso. Não, aleluia, que as pessoas que estão chegando na fé, elas sejam alcançadas por isso. Nós que já temos uma jornada, cara, não deixa ninguém tomar café com teu pai no teu lugar. Sabe por quê? Porque Deus não quer só que você leia um devocional, Deus quer que você escreva as coisas lindas que Ele tem para te falar. Faz sentido o que eu estou falando para você, meu irmão? Sabe, você pode ler o livro Jesus para Ansiosos, mas se você não deitar nos pastos verdejantes que o bom pastor te leva, não vai adiantar nada, pastora Mira. Por quê? Porque o livro vai falar para você o caminho que eu fiz. Mas quando você terminar, Jesus vai estar esperando você com o cajado na mão e dizendo: let's go. Vamos. E aí é a sua jornada. É a sua história com Deus. Eu, particularmente, gosto muito de ler biografias. Eu sou inspirado. Eu gosto de ler livros de grandes homens de Deus. Os heróis da fé. Mas sabe, chega uma hora que você precisa parar e entender que Deus está escrevendo a sua história. Sabe, no dia que eu embarquei, que você estava lá, no aeroporto, ficou com vergonha agora, né? Deus ministrou comigo naquele raio-x, você não tem ideia do que aconteceu ali. Eu cheguei para passar no raio-x sábado, tranquilo, como um cidadão civil comum. Quando eu cheguei lá, todos que estavam lá fazendo a segurança lá do raio-x, todo mundo: oi pastor, tudo bem? Todo mundo sabia quem eu era. Foi ou não foi? Eu só sabia quem era ela. Se tiver alguém aqui hoje que estava lá, me perdoa, mas eu só sei quem era ela. Aquelas pessoas todas sabiam quem eu era, filho. Aí eu passei minhas coisas no raio-x.
Só que não foi só a bolsa que foi no raio-x, fui eu saí dali. Eu disse assim: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu era só um civil, todo mundo sabe quem eu sou. O Senhor falou assim: eu estou construindo a minha história com você, não tem mais intermediário. Agora não é sobre o jejum que os outros fizeram, agora é sobre os seus. Agora não é sobre os tempos de oração que os outros oraram, é sobre os seus. Porque para suportar e sustentar aquilo que o Senhor faz, não tem como ter outra pessoa se relacionando com Ele. É você e Ele no caminho de vida que o bom pastor tem para te dar. Então a igreja é maravilhosa, as séries de mensagens são maravilhosas, as mesas são maravilhosas, os GCs de casais que vão ter são maravilhosos, tudo isso é maravilhoso, mas nada vai substituir, ninguém pode substituir essa relação. Segundo, senão eu vou ficar aqui até amanhã pregando, que eu me acostumei a ficar pregando por aí. Segunda coisa, eu quero que você leia comigo Ezequiel capítulo 34, põe na tela aí por favor. Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Presta atenção nesse texto. Essa é uma promessa. Diz assim: levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e será o seu pastor. Só que Davi já tinha morrido. De quem que Deus está falando? Que pastor é esse que está sendo prometido para liderar as ovelhas? Quem é esse pastor? Esse pastor é Jesus. Ele, quando chega, ele assume o lugar que foi profetizado. Fale assim comigo: foi profetizado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Foi profetizado porque existia uma lacuna. O que acontece quando Jesus chega? Que a lacuna que existia de um pai, de um pastor, de um zelo sobre o coração da nação de Israel havia sido resolvido. Por quê? Porque ele havia chegado. Quando Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, ele não está ensinando para a gente, guarde isso no seu coração, não apenas que não devem haver substitutos nas nossas relações, mas ele está nos ensinando que quando nós o reconhecemos como pastor, nós encontramos o fim das nossas carências. Aquela lacuna de alguém que cuida de mim foi preenchida. Nós somos seres que podem cometer o erro de construir uma jornada de vida em cima das suas carências. Então sabe o que você vai fazer? Você vai casar para satisfazer a sua carência. Você vai fazer amigos por causa da sua carência. Você vai procurar uma igreja por causa da sua carência. E o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Porque você vai perceber que marido e mulher nenhuma podem preencher totalmente a sua carência. Amigos nenhum pode proteger a sua carência. Igreja nenhuma é perfeita o suficiente para suprir a sua carência. E sabe o que Deus está falando conosco? Não é mais necessário você viver em busca de suprir a sua carência. Por quê? Porque o bom pastor já te foi ofertado. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Falta. Com muito amor eu quero te fazer quero expor um pouquinho algo que a gente faz. Sabe, tem dias que nosso coração está ruim, aí a gente acha que a gente precisa da nossa esposa. Aí a gente vai. Ou do marido. Aí você vai. Aí o que acontece? Não resolve. Não, eu já sei, é saudade do filho. Você vai e brinca com o filho, abraça o filho, não resolve. Você vai esgotando as possibilidades, aí você chega no final do dia e vai deitar. E aquela carência continua ali, latente. Mas não era mais para ela existir. Porque essa carência, essa ausência, essa necessidade, ela deveria ser resolvida no seu encontro com o bom pastor, na sua relação com Deus. Mas não,
a gente faz a virada do dia e no dia seguinte a gente vai buscar a resolução da nossa carência em outras coisas. Até que chega o dia que você não suporta mais. E aí você se encontra com o bom pastor. E você descobre que era tão fácil e tão rápido você ter preenchido as suas carências. A minha pergunta é: por que a gente resiste tanto, irmãos? Por que a gente resiste tanto? Por que você resiste tanto em de fato se entregar a Jesus? Não, mas já me entreguei, eu estou no culto, pastor. Não é disso que eu estou falando. É de intimidade. É de lugar na presença. Por quê? Eu quero contar uma experiência que eu tive esse final de semana. Todo mundo vai saber em primeira mão, inclusive a Susan. Eu fiquei hospedado na casa de uma pastora. E vocês vão conhecer ela, ela vai vir aqui logo logo. E eles são um casal de senhores. Os filhos já se formaram, saíram de casa. E eles moram só os dois. E ela me colocou em um quarto. E eu tenho um sono um pouco perturbado normalmente. Meu sono. Está aqui a minha esposa aqui que não me deixa mentir, nem mente comigo. Ela fala a verdade. O meu sono é um pouco perturbado. Eu acordo muito durante a noite. Às vezes eu acordo aí e começo a ficar preocupado com as coisas da igreja, com as coisas da vida de vocês, com as coisas que vocês me contaram e eu tenho que resolver. E aí, o meu sono é meio perturbado. E eu cheguei lá nessa casa. E ela me colocou em um quarto. E aí eu cheguei lá dentro, coloquei a minha mala, tranquilo. Eu sou um pouco apegado com o meu canto, com meus travesseiros. Eu tenho um negócio que eu empilho de travesseiro assim, para eu ficar na posição que eu gosto. Então, assim, eu com travesseiro e cama, eu não gosto muito de estar fora da minha. Daí eu olhei assim, vi os dois travesseiros, um edredom, e falei: meu Deus, eu não vou dormir bem. Eu deveria ter trazido meu travesseiro. E eu comecei a ficar naquilo: eu não vou dormir, eu não vou dormir, eu não vou dormir, eu não vou dormir. Primeira noite. Eu deitei. Cara, eu desliguei, eu apaguei. Acordei 6:30 da manhã. Sabe quando você acorda assim, parece que você tomou uma injeção de vitamina? Eu acordei, aí eu falei: cara... Aí eu tinha uns compromissos, fui, e essa foi uma viagem muito importante na minha vida. Por quê? Porque eu tive algumas mesas assim muito carregadas de Deus, revisitei alguns caminhos, sentei com pessoas que eu precisava sentar. Sabe aquela viagem que você faz, e você volta e você fala assim: Jesus, obrigado por ter feito essa viagem? Pode ficar feliz por mim, que foi muito espiritual essa viagem. Foi uma viagem espiritual. Aí eu fui para a segunda noite. Cara, aí eu muito cansado, fiquei ouvindo a voz da Susan na minha cabeça assim: amor, quando você está muito cansado, você ronca. Aí eu falei: se eu começar a roncar aqui, eu vou engasgar com o ronco e vai dar aquele negócio que eu acordo assustado. Segunda noite, deitei, a chave desligou. Aí eu acordei encucado, cara. Eu falei: meu Deus, o que tem dentro desse quarto? Que eu entro aqui dentro, parece que eu entrei assim num... Sei lá, cara, eu entrei num oásis. Olha, eu falo, me dá vontade de chorar. Aí eu sentei na cama no segundo dia, eu olhei para a parede. Irmão, eu sou um cara detalhista, eu vejo tudo. O dia que a Susan fez a unha, eu vejo. Se ela mudou o cabelo, eu vejo tudo. Quando eu entrei na parede, eu olhei na parede, eu não tinha notado, eu vi uns quadros. Aí estava escrito assim, ó: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Um quadro. Aí o outro quadro: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Cada quadrinho, um salmo. E uma poltrona, eu não tinha notado a poltrona. Uma poltrona, sabe aquela poltrona do papai? Do lado da cama, uma poltronona. Aí eu
Peguei e falei, bom, sou visita, primeira vez que eu estou aqui, não vou ficar perguntando das coisas, né? Aí, quando eu estou tomando banho, quando eu fui começar a me arrumar para tomar banho, eu já escutei o som ligado lá embaixo, assim, ó, no último volume daqueles pentecostal mesmo. Eu já comecei a escutar umas línguas estranhas assim, ó, pesada rolando lá embaixo. Eu falei, meu pai, o meu despertador é... Aqui o negócio já desperta. E a mulher já estava lá embaixo. Eu desci quietinho, sentei na mesa. Ela, eu fiz um cuscuz aqui, recheado para você, e tal, tome aqui, e tal, e não sei o quê. Aí ela, e aí, tá gostando do quarto? Feitou. Aí ela falou assim, sabe que quarto é aquele ali que você está dormindo? Eu falei, qual? Ela falou, é o meu quarto de oração. É ali que eu travo as minhas guerras. Aquela poltrona que está do lado da cama, é ali que eu sento, eu converso com Deus o tempo inteiro. Ali é o meu lugar do meu encontro, irmão. Sabe quando tu toma aquele impacto? Eu falei assim, agora eu entendi. Por que eu entrei aqui dentro e eu fui invadido por um grau de paz? Por quê? Porque é um lugar saturado da presença do Senhor. E foi tão bonito que ela pegou um quadro assim, bem bonito, um porta-retrato, e colocou uma foto minha que eu tenho assim, de uma jaqueta de couro. Aí eu falei assim, quando eu cheguei a foto já estava lá. Aí ela disse assim, a partir de hoje você saiba que lá dentro daquele quarto o seu nome vai ser mencionado todas as vezes que eu for lá. Eu falei, amém. Aí a terceira noite que eu fui dormir, aí eu já aproveitei o flow, né, irmão? Eu olhei para a poltrona olhou para mim e eu falei, é aqui que eu vou. Sabe? Por quê, gente? Porque existe um descanso quando nós não resistimos a aceitar que o bom pastor é o nosso pastor. E sabe por que a gente resiste? Eu vou terminar, que eu não vou te cansar, não. Eu ainda tenho que levar minha esposa para namorar, jantar, né? Que eu sou filho de Deus também. Olha aqui para mim. Sabe por que a gente resiste? Olha para cá. Porque a gente sabe que o dia que nós aceitarmos Jesus como nosso pastor, Ele vai estabelecer a liderança dele. Não vai ser mais o nosso caminho, vai ser o caminho dele. E a gente tem medo, Omar. A gente tem medo. Sabe, Natan, a gente tem medo, cara. A gente tem medo de não ter o controle, filho. A gente tem medo. A gente diz assim, para onde é que esse tal de Jesus vai guiar a gente? Será que vai ser bom o que Ele vai fazer? Será que realmente Ele sabe o que Ele vai fazer? E aí a gente entra e volta. A gente entrega e pega de volta. A gente diz, Deus, faz do teu jeito. E aí o que a gente faz? Não, eu vou fazer do meu jeito um pouquinho. Mas Deus está dizendo para você, não tenha medo da minha vontade. Por quê? Porque eu dei a minha vida por você. O que mais Jesus tem para nos dar, além da sua própria vida? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou a si mesmo, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então não resista mais, se lança. Entra nesse lugar e diga, o Senhor é o meu pastor, Ele tem a direção correta. A nossa igreja está completando 2 anos, e eu quero terminar falando disso, falando livremente, eu vou falar isso para você. 2 anos atrás, quantos medos. Jefinho, eu estava te vendo aqui, sabia, aqui falando, e eu pensando, quantos medos nós tivemos, quanta coisa. Agora, no dia 12 de abril, vocês têm que vir no culto que dia que é? Domingo é 13 de abril, né? Domingo 13 de abril de manhã, ninguém pode faltar, porque vai ser ordenação pastoral do Jefinho e da Vanessa.
Olha lá. Pastor Djalma já confirmou, comprou a passagem. O câncer perdeu. O câncer perdeu. E ele vai estar aqui para a gente ordenar o Jefinho e a Vanessa ao Santo Ministério Pastoral. Amém, Vanessa? Você está com medo, mas é assim mesmo. Ele é o bom pastor. Eu tenho medo até hoje. Quantos medos. Quanta coisa. Senhor, como vai ser? E eu olhando aqueles vídeos, aquele povo tudo se estrambelhando para o meio da rua, gente indo embora. Eu dizendo, Jesus, o que o Senhor está fazendo? E sabe o que Jesus dizia para mim? Aproveita o voo. Descansa. Eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Descansa. Solta o controle. A Susan estava preocupada. Será que você chega a tempo? E não sei o quê. Será que você vai pregar? Aí eu entrei no carro. Já estava tudo preparado. O Ayrton Senna estava lá. O homem colocou o carro no modo esportivo, meu irmão. E sai da frente, Satanás. E ó, cheguei aqui, ainda deu tempo de tomar banho, passar perfume, orar. Descansa, cara. Deus tem todas as coisas. Eu estava lá no check-in do avião, o povo desesperado. O povo lá, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu parado olhando, uma mulher, uma gaúcha lá, tocando terror, brigando com todo mundo. Eu olhando. Aí tinha um outro cearense que vinha para Foz, o cara tranquilo. Eu olhei para ele e falei assim, tu tá tranquilo? Ele falou, eu tô. Eu falei, eu também. Vamos ficar aqui a tarde inteira. Sabe por quê? Porque o voo que era para eu vir, Vânia, era o das 17, não era o das 9. Porque Deus é o meu pastor e nada eu sentirei falta. Você que está aqui hoje à noite, você não está nas mãos de um mercenário, você não está nas mãos de um fariseu, você não está nas mãos do diabo, você não está nas mãos da lei, você está nas mãos de Jesus. Jesus é o teu pastor. Nada te faltará. Ele vai preparar as mesas que você precisa sentar. Sabe, quando Davi disse assim, ó, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não tem nada melhor do que você sentar nas mesas que foi Jesus que preparou para você sentar. Eu venho como a voz de Deus para você hoje, que o Senhor te livre de todas as mesas de network, que o Senhor te livre de todas as mesas da força da sua mão, que o Senhor te livre de todas as mesas que o diabo preparou para você, que você se sente nas mesas que o Senhor preparou, com as pessoas que Ele preparou, porque Ele é o bom pastor, Ele tem o relacionamento, Ele tem a vida, Ele tem todas as coisas. Eu vou terminar. Nós fomos para Gramado. Eu fui pregar em Porto Alegre semana retrasada. E aí eu não conhecia Gramado, a Suza não conhecia. Eu falei, amor, vamos de carro e nós vamos conhecer esse tal desse Gramado aí, que todo mundo diz que é bonito, nós vamos lá conhecer. E no caminho, falaram para nós que tinha um tal de uma Casa das Ovelhas. Quem conhece esse lugar? Casa das Ovelhas. Gente do céu. Que coisa mais linda. Você não conhece, você precisa ir lá. É lá em Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves. Você fala Bento Ribeiro é no Rio, né? É Bento Gonçalves. É uma família que tem muitas ovelhas. E aí você faz um tour, você vê os cães que pastoreiam as ovelhas e tudo. Só que teve uma coisa que a gente viu que chamou a nossa atenção. A gente chegou num lugar e tinha uma ovelha cega. Ele estava apartado sozinho. Era um ovelho, né? Era uma ovelha homem. Um carneiro, sei lá como é que é. Você entendeu, né? E aí ele estava separado de todo mundo. Isolado. E aí a gente olhou e a mulher lá,
que é a pastora, porque aquela ali que é a pastora do rebanho, aquela moça lá, ela sabe de tudo das ovelhas. Aí alguém perguntou, por que ele está separado? Aí não, porque ele está cego, e aí ele vai ficar vulnerável. Aí o outro perguntou, e como é que ele ficou cego? Você não vai acreditar. Sabe quando uma ovelha fica cega? Ele ficou cego de tanto que ele bateu a cabeça dele com as outras ovelhas. As ovelhas ficaram assim, ó, brigando entre si. Aí a moça falou assim, não, de tanto que ele ficou batendo a cabeça com as outras ovelhas, ele ficou cego. Aí eu não sei quem foi que perguntou, mas por que? A Susan perguntou, mas por que ele faz isso? Aí a mulher falou assim, é macho, né? Quer ficar protegendo o território. Aí ficou batendo a cabeça e ficou cego. Na hora o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, olha, só tem uma coisa que pode fazer com que vocês saiam do lugar que eu tenho para vocês. É quando vocês começam a se chocar uns com os outros. Aí vocês perdem a visão. Aí vocês perdem o que eu sou. Quantas vezes nós estamos cegos, gente? Porque a gente está protegendo o território, porque a gente quer que o nosso... Ricardo? Porque a gente quer ser o bambambam. Não. Quando o nosso coração vai para esse lugar, a gente fica cego. Mas quando a gente entende que todos nós somos ovelhas, e que o bom pastor é só Jesus, a gente não vai ficar dando cabeçada um no outro. E a gente não vai perder a visão. A gente vai continuar enxergando os campos verdejantes que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero declarar para você hoje, Ele é o seu pastor. Você pode dormir em paz e tranquilo. Ele cuida dos seus. Ele cuida da sua vida. Ele cuida dos seus negócios. Ele cuida da sua despensa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que essa igreja precisa. Ele já foi no nosso futuro. Ele já sabe onde é o nosso terreno que Ele vai nos dar. Ele já sabe onde vai ser o nosso hospital que nós vamos construir lá no Paraguai para atender aquela população. Ele sabe, Ele já foi 20, 30, 40 anos na nossa frente. A única coisa que a gente precisa é confiar no bom pastor. Amém?